Oi, gente, o Agro Record está no ar na Record Interior. Como é bom ter a sua companhia aqui com a gente. No programa de hoje, você vai ver que pesquisadores da Unesp de Araraquara desenvolvem uma solução simples, barata e natural para aumentar a durabilidade de uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, o morango. Também tem a colheita do café, que já começou na região da Alta Mogiana. A produção esse ano deve ser 4% menor. E tem ainda a reinauguração do meliponário do Bosque de Ribeirão Preto. São pelo menos 20 mil abelhas de 6 espécies. Tudo isso agora no Agro Record, que está começando. E o Agro Record de hoje começa falando de uma fruta saborosa, delicada e com a vida curta. O morango, uma das frutas mais queridas pelos brasileiros, tem o tempo contado depois da colheita. Mas pesquisadores da Unesp de Araraquara desenvolveram uma solução muito simples, barata e natural para aumentar a durabilidade do produto e ajudar quem vive da venda da fruta. É um bioplástico com óleo de coco que pode ser a chave para reduzir perdas e até baratear o preço nas bancas. Quem ganha é o produtor, o comerciante e, é claro, o consumidor. Na banca do Noel, o morango tá bonito, mas se ficar muito tempo aqui, estraga. A venda tem que ser feita em 2 dias. O morango ele perde rápido, então nesse tempo que eu já estou trabalhando com essa fruta, com o morango, né? Então eu já tenho uma base, o quanto que vende por dia. Se tiver alguma encomenda, eu acrescento o meu pedido, certo? Então tem que tomar muito cuidado para não perder o morango. Para aumentar o tempo de conservação do morango, foi encontrada uma solução. Um líquido formado por celulose bacteriana, pectina e óleo de coco. O bioplástico funciona como uma película protetora, ou seja, ele vem ser uma embalagem para o fruto. O óleo de coco mata os fungos presentes no morango e não deixa a fruta estragar em poucos dias. A aplicação desse bioplástico no morango preservou a massa do morango em 61%. Então, ele estendeu a vida do morango por 8 dias, podendo ser preservado por mais tempo. Em comparação, o sem revestimento, sem o bioplástico, ele estragou no 3º dia. Bom, mas aposto que você está curioso. Como será que fica o morango depois de ser mergulhado na solução de bioplástico? Então eu vou mostrar para você agora. O bioplástico fica assim, olha só. Mas na fruta forma uma camada fina e imperceptível. O consumidor vai lavar normalmente a fruta e pode ser consumida. Apesar dos materiais que são utilizados serem materiais que podem ser consumidos, não é adequado devido à possibilidade de outras pessoas manusearem a fruta e levar alguma contaminação. Essa é a 7ª pesquisa publicada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara sobre a conservação de frutas. A novidade é o óleo de coco, que tem um baixo custo. A película custa 5 centavos por morango. E a caixinha, que chega a mais de R$20 na região de Ribeirão Preto, pode ter uma redução no preço se aumentar o tempo de conservação da fruta. Se a gente conseguir preservar o fruto e não precisar usar refrigeração, que o custo energético é muito alto, o que acontece? Vai baratear para a população e, evidentemente, o produtor vai poder vender mais e também aumentar o seu lucro. Depois da colheita, 50% da produção de morango é perdida e o produto para resolver o problema foi criado. Agora é a parte mais difícil, a venda. A gente está vendo que agora a saída vai ser criar uma startup via a gente para poder tentar colocar isso no mercado mais rápido. Porque demorar 5, 6, 7 anos por um produto que está tendo um resultado interessante, eu acho que é muito tempo. E se a gente não fizer isso, a gente vai precisar de investidores, de empresas para colocar o dinheiro e acelerar a comercialização. O Noel, vendedor de morango há 30 anos em Araraquara, não vê a hora disso acontecer. Seria muito bom, viu? Porque aí já poderia pegar uma quantidade maior e
não tinha muito frete, né? Poderia até cair o preço nosso aqui. E ótimo, né? Se já tivesse existindo já no mercado. Boa solução para o morango, né? Vamos falar agora do café, porque a colheita já começou na Alta Mogiana, uma das regiões mais tradicionais na produção de cafés especiais aqui no Brasil. Apesar do otimismo com os preços, que seguem em patamares bastante elevados, os produtores lidam com um cenário de menor produtividade em 2025. Esse é um reflexo direto da longa estiagem registrada nos últimos meses. Foram quase 6 meses com chuvas muito irregulares. Isso afetou o desenvolvimento dos grãos e, consequentemente, o volume de produção. Por isso, a expectativa é de uma safra menor em comparação aos últimos anos. Segundo a Conab, no estado de São Paulo, a redução deve ser de 4%. Já os cafeicultores da Alta Mogiana têm uma percepção um pouco diferente. Eles acreditam que em algumas áreas essa queda pode chegar a 20%. A colheita na Alta Mogiana costuma durar entre 3 e 4 meses. A maioria dos produtores iniciou os trabalhos já agora no mês de maio e segue até o final de agosto, podendo se estender até setembro em algumas propriedades. A expectativa agora é por um clima mais estável e mais seco, condição especial para garantir a qualidade dos grãos colhidos. E o Marcelo Jordão, pesquisador da Fundação Procafé e também engenheiro agrônomo, falou com a gente sobre esse assunto. Vamos ver o que ele disse. As plantas de café que produzem menos aí na safra 2025, naturalmente, por efeito da bienalidade do cafeeiro, nós temos uma projeção de safra maior na safra seguinte, no caso a safra 2026. Então nós devemos aí os cafeicultores ficarem atentos, né? Fazer todos os tratos culturais necessários, controle de pragas, doenças, uma boa nutrição, para que você tenha a preservação das folhas para a safra 2026, garantido que a florada seja uma florada aí que tenha um bom pegamento. Então, por efeito de bienalidade, a frustração da safra 25 projeta uma safra boa em 2026. Então devemos ficar atentos para garantir uma boa colheita nessa safra que nos espera. E depois do anúncio dos casos de gripe aviária no Rio Grande do Sul, diversos países suspenderam as importações de frango. O Brasil é o maior exportador desse tipo de carne do mundo e destina 35% da produção ao exterior. O excedente agora pode levar o preço do produto a cair para o consumidor brasileiro. Quem vai ao mercado percebeu que o frango está entre os alimentos que mais pesaram no bolso dos brasileiros nos últimos meses. Segundo o IPCA, índice oficial da inflação, o frango em pedaços subiu mais de 12% no acumulado de um ano. E a ave inteira aumentou quase 10%. Está muito alto o frango, pesa muito. Mas a confirmação de casos de gripe aviária no Brasil pode mudar esse cenário. Com a suspensão das exportações, a oferta deve aumentar por aqui e os preços podem finalmente cair. O que não encontrar mercado lá fora vai ser encaminhado aqui para o mercado doméstico. E aí, naturalmente, ampliando a quantidade ofertada no mercado doméstico, o preço sofre uma pressão baixista. Ajuda bem. Qualquer coisa que abaixa, o preço para a gente é melhor. Mas, por enquanto, é só expectativa. Para este economista, o cenário ainda é incerto. Vai depender do diagnóstico que a Anvisa fizer sobre o destino das suspeitas de contaminação. Se ela tiver que ser descartada por questões sanitárias, aí nós vamos viver um tempo de menor oferta, de escassez. Aí o preço pode até subir. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações de produtos avícolas foram suspensas temporariamente pela China, União Europeia, Canadá, México, Chile, Argentina, Uruguai, África do Sul e Coreia do Sul. O Ministério da Agricultura reforça que não existe risco no consumo da carne de frango ou de ovos. A gente segue atento a todas as atualizações sobre a gripe aviária aqui no Brasil. No próximo bloco, aqui no Agro Record, você vai ver que está aberto o credenciamento de visitantes para a Fenasucro em Sertãozinho. E tem também a preocupação com a invasão de javalis em propriedades rurais. Nós já voltamos. Já estamos de volta com o Agro Record.
A FenaSucro e Agrocana, a maior feira do setor sucroenergético do país, abriu o credenciamento online de visitantes para a 31ª edição do evento. Esse ano, a FenaSucro e Agrocana vai acontecer entre os dias 12 e 15 de agosto em Sertãozinho. No ano passado, a feira teve um faturamento recorde de 10 bilhões e 700 milhões de reais. A edição desse ano deve reunir compradores de mais de 60 países ligados aos segmentos de bioenergia, etanol de milho, açúcar, papel, celulose e biodiesel. Também já estão confirmados representantes de todas as usinas brasileiras. Cerca de 600 marcas expositoras vão participar do evento também. A programação vai ter mais de 100 horas de conteúdo técnico e de mercado. O credenciamento, então, para a FenaSucro e Agrocana é de graça e já está disponível no site oficial da feira. E a gente fala de uma preocupação agora no ambiente rural. Os javalis têm invadido propriedades e prejudicando muitas lavouras. Esse animal é considerado muito agressivo, é uma praga que causa prejuízos à agropecuária e também ao meio ambiente. Produtores estão preocupados com as invasões. Por isso, nós vamos acompanhar agora o que esses produtores têm feito para minimizar os impactos e quais são as medidas legais que podem ser adotadas por órgãos responsáveis. Os cães estão em alerta. Em alguns segundos, um javali de quase 200 quilos vai surgir na mata. E será morto. A estrada dessa reportagem traz os olhos do IBAMA, do Instituto Mineiro de Agropecuária, e coloca a questão na mira de caçadores legalizados e aponta como destino final e frequente a impotência, o prejuízo do produtor rural, que vê o esforço moído pela selvageria dos javalis. A situação de impotência, ela ganha a gente, é muito fácil. É como se fosse uma camisa que a gente acaba por vestir. Eu estou aqui há meia hora, já estou desolado. Estou vendo isso aqui, Márcio, ó, fresquinha, né? Foi dessa manhã isso aí? Andaram aqui essa noite, essa madrugada eles frequentou aqui, ó. E eu deixou fresquinho aqui. Você já deparou com manada de javali por aí? Um dia eu encontrei com eles ali. 9 horas da manhã eu estava roçando o carreador, encontrei eles. Mas é muito arisco, né? Viu o trator, correu tudo. E eles estão por aí, pelo jeito, é fresquinho o milho, viu? Pelo jeito eles estão por aí, né? Estão aqui sim. Só que igual a gente não tem arma, não tem nada, você fica até meio com medo de andar no meio do milho. Eu não entro no meio desse milho aqui na parte da tarde ou cedinho de manhãzinha, não entro não. É perigoso? É perigoso. Se eles vêm atrás da gente, tem que sair fora, não pode ficar esperando não. A lavoura perdeu ao menos 10% de produtividade. Os vilões, os javalis, espécie de origem asiática e europeia, que foi declarada invasora pelo IBAMA desde 2010. O javali foi declarado como espécie exótica que ela não é nativa do país e é nociva, ela tem potencial de causar danos econômicos e ambientais. Então, no início da década dos anos 2010, o IBAMA declarou essa espécie como exótica e nociva. O animal encontrou no Brasil um verdadeiro paraíso. Vastas lavouras de soja, trigo, milho e feijão. Acabam com tudo pela frente. Nas lavouras das fazendas, o rastro do milho amassado é um recado. Aqui manda o javali. Veja bem a devastação. Esse é o tamanho da arte desses javalis. Bom, você falou num bando de uma manada de, sei lá, de 40. Eu acho que entrou mais aqui, não entrou não, Márcio? Então, é porque a gente não vê eles, né? Que eu te falei. Mas você vê que o estrago aqui é até para 100 porco, né? Porco, javali, a gente não vê, eles falam javali, porco. E toda época de plantio é isso? Sempre desse jeito. E como é que você faz para controlar? Tá ficando inviável, né? Nós estamos tentando com os caçadores, mas é uma burocracia para eles virem até na fazenda, é difícil eles virem aqui. Você já calculou o prejuízo, Márcio? É difícil, é incalculável. O Mário está na lida há uns 20 anos e faz uns 10, tem que deixar uma espécie de contribuição forçada para inimigos sorrateiros.
Os produtores chamam a gente constantemente nessa fazenda aqui do Donizete. É uma fazenda que você mostrou o sorgo, mas tem milho. E o ataque e o prejuízo do javali nessa propriedade especificamente aqui é muito grande. Comunidade da zona rural de Uberaba em 2023. Faz 2 anos que esse pessoal ficou sem água porque javalis sujaram, destruíram o local de captação. O controle do número descontrolado de javalis fica por conta de pessoas como o Mário e a turma do Rafael Salerno. Pessoal, nós estamos aqui na zona rural de Uberlândia, plantação de sorgo, ó, tá bonito, tá bem granado. Um prato cheio para manada de javali, que sai arrebentando tudo. E aí entra o caçador, tá aqui, ó, o Mário e o seu animal, o Beagle, o foguete, que todo final de semana sai para trabalhar. Em Uberlândia, um número de 2.000 caçadores pratica o extermínio do javali. Os 8 cães de caça, amigos do foguete, estão atentos. Em alguns segundos, um javali vai morrer. Existem várias formas de manejo. A caça é uma delas. Estou falando de uma maneira mais geral, mas a gente pode tratar o manejador como caçador, se assim for mais necessário. Ele não pode invadir qualquer lugar para praticar essa caça. De jeito nenhum. Entrar numa propriedade sem autorização é invasão, é crime de invasão. Então, é importante que o manejador, que o caçador, observe essas diretrizes. Não dá para entrar numa propriedade que não seja, que o proprietário não lhe tenha autorizado. Ok. E a carne? O consumo é permitido? Hora de conhecermos outro Rodrigo, coordenador do Instituto Mineiro de Agropecuária aqui do Triângulo Mineiro. Não é permitido consumir esses animais. A gente orienta o Instituto Mineiro de Agropecuária, nós orientamos que devem ser consumidos alimentos de origem animal, inspecionados. É tão certo quanto o sol vai nascer. Eles virão de dia, de madrugada. Para eles invadir é fácil, mastigar o lucro, o trabalho de uma vida. A gente planta, cuida das pragas, tudo. Aí chega no ponto que você vai aproveitar, que você vai colher, chega aqui. Você está vendo aí, isso é desordem. Você vai desperdiçar tudo. E, fala a verdade, nós não temos o que fazer. Porque nós não tem força, para ir atrás. É enxugar gelo. Enxugar gelo, infelizmente é. Preocupação grande dos produtores com esses javalis, né? Nós vamos agora para mais um intervalo aqui no Agro Record. Na volta tem a reinauguração do meliponário no Bosque de Ribeirão Preto. Nós já voltamos. A despedida do sol anuncia a chegada da alegria da noite. Bem-vindos à Diamantina. Estamos de volta ao século XVIII. Há uma época em que a ópera se espalhava pela Europa, encenando no palco os sentimentos da sociedade. Discórdias, paixões e reverências. A ideia de um espetáculo de ópera em Diamantina surgiu no ano passado. Nosso objetivo é que esse espetáculo seja como se estivesse se transportando para o século XVIII, como se você estivesse vindo para um espetáculo na casa da Chica da Silva. Então, por isso a gente fez todo esse estudo. Os cantores levam para os cidadãos comuns a arte que no passado era contemplada apenas pelos mais ricos. Desde o francês, tem o alemão, tem o inglês, tem o italiano, que é a base, da ópera. Mesclamos esse contexto, e tratamos principalmente dos compositores, Um espetáculo de tirar o fôlego. Mas é ao ar livre que acontece o mais belo e o mais tradicional espetáculo cultural da Cordilheira do Espinhaço. A Vesperata é uma serenata invertida. Os músicos ficam nas sacadas e nas janelas dos casarões históricos. E o público aqui, no meio da rua do centro da cidade.
3 maestros e 66 músicos de todas as idades. Reforçam o presente e relembram o passado em estilos variados. Entre bolhas de sabão que imitam neve e o frenético ritmo da orquestra, o som se propaga pela rua, que parece ter sido intencionalmente construída para esse momento. Da produção de mel, esses insetos são fundamentais para a vida no planeta e para o que chega à nossa mesa também. Agora, esse espaço vai servir como centro de educação ambiental para as crianças da rede municipal de ensino. Em um pedaço raro da Mata Atlântica, em Ribeirão Preto, pelo menos 20 mil abelhas. São 15 colmeias de 6 espécies, entre elas a lambiolhos, as menores abelhas nativas da natureza e até um hotel de abelhas solitárias. 90% das espécies vivem sozinhas. Essa é uma pequena representação das mais de 3 mil espécies que fazem do Brasil o país com a maior biodiversidade destes insetos no planeta. O Meliponário do Bosque é um espaço dedicado à criação e à conservação de abelhas sem ferrão. Por isso, é possível caminhar por aqui sem nenhum risco de tomar uma picada. Esse é um espaço de conscientização, de conhecimento, de vivência, né, vamos assim, das pessoas, para que elas possam conhecer e ampliar o seu conhecimento a respeito da importância das abelhas, né? As abelhas cumprem um papel imprescindível na natureza, que é serem os nossos principais polinizadores, né? Elas visitam as flores e, ao visitar as flores, elas cumprem um papel de geração de frutos e sementes. As abelhas não são importantes apenas porque fazem o mel. São os maiores polinizadores da natureza. Geram frutos e sementes. 85% da flora de matas, como a do bosque, por exemplo, de florestas, ou mesmo das praças de nossos bairros ou jardins de nossas casas, dependem do trabalho das abelhas para a reprodução e perpetuação. 70% de todas as culturas agrícolas são polinizadas em algum nível pelas abelhas. Elas ampliam a produtividade e a qualidade dos alimentos. E 1/3 de tudo que chega em nossos pratos diariamente, entre frutas, legumes e alimentos, tem origem no trabalho das abelhas. O que você prefere? Um café da manhã com ou sem abelhas? As crianças têm a resposta. Com abelhas. Por quê? Eu sinto muito mais conectado com a natureza. Tem muito mais coisa gostosa. Abelhas. Por quê? Por causa que eu acho muito legal as abelhas também participar. O Meliponário será um espaço de aprendizado e conhecimento, uma extensão do trabalho de educação ambiental que ocorre nas escolas municipais de Ribeirão Preto, que participam pelo 4º ano do projeto Sem Abelha, Sem Alimento. Em 2025, serão 2.700 alunos do 3º ano do Fundamental e 400 do 6º ano. O fascínio por elas pode vir em qualquer idade, mas as crianças elas têm uma facilidade maior de contemplar a beleza desses animais, né? E aí, uma vez que a gente conhece, né, os animais e se vislumbra com a beleza deles, a gente passa a criar uma consciência ambiental, que esse é o objetivo último do espaço como esse. O Meliponário do Bosque de Ribeirão Preto foi reinaugurado no Dia Mundial das Abelhas, data estabelecida pela ONU em 2017 para ser um marco da conscientização sobre a importância desses insetos. Esse meliponário, que é um espaço para abelhas que não tem ferrão, ele vai servir, além da parte científica, da parte de estudo, aqui nós temos 2 entidades muito importantes, também
para que as escolas possam frequentar. Aqui nós temos hoje a escola Egídio Pedreschi, que tem um trabalho com pessoas com deficiência muito importante, escolas municipais também, nessa integração entre as pastas do meio ambiente e da educação também. É fundamental um espaço como esse para valorizar ainda mais a nossa cidade. Belo trabalho feito aí no Bosque de Ribeirão Preto. O Agro Record fica por aqui. Essa edição já está disponível no YouTube da Record Interior e também no Play Plus. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela e você vai direto para o aplicativo. O cadastro é muito simples, é muito rápido e é de graça. Aproveite e siga a gente nas redes sociais, @RecordInteriorSP. Se você aí de casa tem alguma sugestão de assunto, alguma curiosidade do campo ou quer tirar uma dúvida sobre o universo rural, então fale aqui com a gente. Muito obrigada pela sua companhia no Agro Record de hoje. Na semana que vem tem mais. Até lá!